Se a gente não tiver esforço, se a gente não tiver dedicação, as coisas não vão acontecer na nossa vida. Eu colho o que eu planto. Então, deixa eu pensar aqui um pouquinho. O que eu estou plantando para depois eu poder colher? Se eu não estou plantando nada, eu não vou colher nada. Meu resultado vai ser zero. Então, esse conhecimento que eu estou falando aqui para vocês, essa questão do departamento da inteligência, é o quê, gente? Às vezes, a gente pode pensar em coisas muito grandes, mas podem ser coisas muito pequenas. Por exemplo, uma conversa com uma pessoa. Às vezes, numa simples conversa, que você acha que é uma coisa muito boba, às vezes a pessoa pode te dar vários insights, ela vai te falando coisas, e depois você pensa, poxa, é verdade, não é que aquilo que aquela pessoa falou tinha razão, realmente faz sentido aquilo que aquela pessoa falou para mim. Mas o que eu preciso para que isso chegue até mim? Ou o meu anjo da guarda intuiu aquela pessoa para falar aquilo para mim? Eu preciso estar aberto para isso. Eu preciso estar disponível para ouvir aquela pessoa. Eu preciso baixar o meu orgulho. Eu preciso baixar o meu egoísmo, que muitas vezes está lá no alto, está lá nas alturas. Eu não, quem é aquele fulano? Quem é fulano para falar aquilo para mim? Quem ele pensa que é? Olha só, gente. Que empáfia que eu tenho. Por que eu me acho melhor que outra pessoa? A gente não precisa se achar inferior, jamais. Mas por que eu vou me achar superior àquela pessoa? Por que eu não posso ouvir o que ela tem a me falar? Outra coisa, assistir uma palestra, como a gente está fazendo aqui, é sempre importante, porque a gente reflete, a gente fica ali, né, pensando nos nossos atos cotidianos. A gente sempre leva uma cutucada, na verdade, né? Quando a gente está ouvindo uma palestra, a gente recebe uma cutucada. Ou, como a gente está falando muito aqui, estudar, gente. Existe tanto curso de qualidade hoje, né? N cursos. Então, não tem desculpa. Hoje, a gente não tem nenhuma desculpa. Com o acesso de informação que a gente tem, eu não tenho condições financeiras de estudar. Não, impossível. Você tem sim. Todos nós temos. Não, Ana, mas tem pessoas que não têm acesso. Ok, a gente está falando da minoria. Mas, na maioria dos casos, todas as pessoas têm condições de estudar. Mas, o que acontece hoje, né, nessa nossa era digital, né, nessa era dos aplicativos, das mensagens rápidas, a gente fica lá naqueles aplicativos, vendo aquelas dancinhas, vendo aquelas musiquinhas, e tudo isso, gente, eu não sei se vocês já pararam, mas acredito que vocês já devem ter pesquisado sobre isso, né? Eles têm algoritmos e eles sabem que a sua atenção ela fica presa no máximo 3 minutos, eu acho. 5 é muito. Então, o que está acontecendo com o nosso cérebro hoje? O nosso cérebro está ficando desacostumado. Então, quando você tem que parar um tempo para fazer uma coisa que é mais técnica, estudar, você desiste. Porque o seu cérebro ele quer saber daquilo, ele quer saber daquela dopamina que você fica ali, né, clicando e passando, e são coisas diferentes, e você fica horas ali, 3 horas, 4 horas, 5 horas ali. Você não vê o tempo passar. Só que o que você está fazendo com o seu cérebro com isso? Ele está ficando destreinado, ele está querendo só aquilo. Então, quando você tem que fazer essa coisa mais técnica, ou quando você tem que se dedicar a uma coisa que exige um pouco mais de você, você não consegue. Você, não, isso é muito chato. Não, eu vou deixar para outro dia. Aí vem a procrastinação. Não, vou deixar para outro dia, não vou fazer isso agora, não. Então, a gente está perdendo o quê? A gente está perdendo a capacidade de estudar e de aprender. Isso é muito importante. A gente precisa. E muito mais isso, todo mundo aqui que tem filhos, acho que já deve ter percebido isso, que é ainda mais forte neles, né? Eles são muito mais ligados a todas essas questões, né, dos aplicativos e tudo que gera em torno disso. Então, a mesma coisa, eles estão perdendo o interesse e o foco para estudar. E quando a gente fala disso, a gente também tem que lembrar que a gente tem as leis, e a lei do trabalho e do esforço, ela nos diz o quê? Que a gente adquire, por que a gente está aqui, a gente adquire conhecimento? A gente adquire conhecimento para nós evoluirmos, e a gente também adquire conhecimento para ajudar o próximo a evoluir. Então, a gente está constantemente fazendo intercâmbios. Então, como é que será que está o meu intercâmbio? Será que eu estou conseguindo ajudar? Não vamos pensar longe. Será que eu consigo ajudar a minha família? Será que eu consigo ajudar o meu filho a estudar? Será que eu deixo o meu celular de lado e vou lá ver quais são as tarefas que ele está fazendo? Se ele realmente está entendendo aquilo? Será que eu também me esforço um pouquinho para entender? Porque eu também posso estudar um pouquinho com ele. Eu também posso aprender com ele um pouquinho. Depois, gente, ele fala do departamento da imaginação. Então, lá no departamento da imaginação, ele fala para a gente amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, esse departamento da imaginação, vamos pensar que é aquele onde a gente tem as nossas boas memórias. Essas boas memórias servem para quê? Para quando a gente estiver passando um momento ruim, um momento de dificuldade, a gente conseguir ir lá e buscar aquela boa memória, buscar aquele bom sentimento para nos dar força, para nos dar suporte, porque a gente sabe que a nossa vida são altos e baixos. E também, quando a gente fala de imaginação, a gente pensa no quê? A gente pensa, eu vou escutar uma música que me traga boas sensações, ou que me deixe mais calma, me deixe mais tranquila, uma leitura que me faça pensar um pouco mais, ou que me traga uma paz, me traga uma calma.
Assistir uma palestra também. Para quê? Para que a gente consiga mudar essa faixa vibracional que a gente está. Porque quando a gente está numa faixa vibracional mais baixa, a gente não consegue se conectar a essas coisas melhores, a gente não consegue se conectar a pessoas melhores, a gente não consegue se conectar a situações melhores. A gente fica conectado nessas energias e nessas sensações que são inferiores. Então, o que tem de melhor também não vai conseguir chegar perto da gente.